Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Fala galera, na aula passada a gente validou esse formulário e aprendemos um operador lógico que foi o OR e eu mostrei para vocês como é que funciona o AND também. Foi uma aula bem produtiva. Na aula de hoje a gente vai capturar esses dados do usuário e vamos colocar ele em um array. Eu não sei se você já sabe o que é um array, mas um array ele é um tipo de variável que permite que a gente armazene uma lista de coisas nele. Sim, uma lista de coisas. Da mesma forma como nós temos uma variável do tipo string, que permite que a gente armazene texto, nós temos variáveis do tipo boolean, que permite que a gente armazene se o valor ele é verdadeiro ou falso. Temos variáveis do tipo number, que a gente consegue armazenar números inteiros e números decimais, que são do tipo float. A gente também tem um tipo de variável que é do tipo array, e esse tipo de variável a gente sempre utiliza quando a gente quer criar uma lista. Nesse caso, por exemplo, a gente vai precisar utilizar uma lista, porque esses usuários eles serão uma lista, por mais que não esteja numa tabela, querendo ou não, é uma lista, porque tem mais de um item e item diferente. E para utilizar um array no JavaScript é muito simples. A gente vai vir bem aqui, fora de todos os métodos. Por que fora de todos os métodos? Eu vou querer que essa variável ela seja acessada por todos os métodos, por todo o meu código. Por exemplo, vamos supor que eu viesse aqui e colocasse var users igual colchetes. Por que colchetes? Porque sempre que a gente quer utilizar um array, essa é a forma que a gente deve utilizar, essa é a forma que a gente deve declarar, porque quando o JavaScript ele pega e lê esses dois colchetes, ele sabe que o tipo de dado aqui vai ser um array. Vamos supor que eu viesse aqui no save data e eu tentasse dar um console.log no users. Eu não sei se eu já tinha explicado para vocês o que é um console.log, mas vou explicar de novo, caso eu não tenha. O console.log ele é outra forma que a gente tem de imprimir dados na tela e de debugar o código, porque antes a gente estava utilizando um alert, porém um alert ele não é a forma recomendada para a gente debugar código e ver o que está acontecendo. Para isso a gente usa o console.log. E eu vou mostrar para vocês agora onde é que aparece o resultado do console.log. Aqui o que a gente fez? A gente só criou uma variável do tipo array, colocando isso daqui, e falamos para ela, e dentro do método saveData a gente está tentando imprimir ela. Então vou vir bem aqui, vou abrir o inspect, vou clicar em console, porque tudo que é imprimido utilizando console.log aparece aqui. Vou em novo e vou mandar ele salvar. O que ele imprimiu? Ele imprimiu exatamente o que a gente criou, que foi aquele array com os colchetes. Porém, vamos supor que eu não tivesse colocado essa variável dentro de saveData, e sim dentro de validateFormData, que é dentro dessa função. Agora eu vou tentar imprimir ela de novo, para vocês verem por que eu tive que colocar ela fora de todos os métodos. Eu viesse aqui e tentasse imprimir ela de novo agora, o que ele falou? Referência erro, users is not defined. Ele falou que essa variável users ela não é definida, porque todas as variáveis que estão dentro desse método, todas as variáveis que a gente cria e declara dentro desse método, elas só pertencem ao escopo desse método. Escopo é como se fosse o que ele conseguisse enxergar. Então, essa variável formulário válido que eu criei aqui, ela não consegue ser enxergada diretamente aqui. Por isso que a gente teve que retornar o resultado dela. Tanto que a única coisa que a gente viu dentro do saveData é o retorno desse método todo, mas a gente não consegue acessar essas variáveis porque elas são do escopo desse método. Da mesma forma que se eu tivesse criado essa variável users aqui dentro do saveData, eu só iria conseguir acessar ela aqui dentro, mas também não é o meu objetivo. Mas quando a gente cria a variável fora de todos os métodos, ela fica com escopo global. Então todos os métodos conseguirão ter acesso a ela. Aí o que a gente vai fazer agora, que a gente já entendeu sobre escopo, eu vou vir aqui e eu vou colocar alguns itens dentro dessa lista. Jonathan, Felipe, Jaqueline, Jorge, Joélia. Então, tá aqui. Sempre que a gente for trabalhar com array e a gente for inserir os nossos itens,
Tá aqui o item que eu coloquei. Depois que eu coloco o item, eu coloco uma vírgula para dizer para ele que é outro item, por isso que é uma lista mesmo. É como se eu tivesse, vamos supor que eu estivesse escrevendo uma lista na mão. Vamos supor que eu estivesse digitando uma lista de supermercado, por exemplo. Eu viria aqui e colocaria feijão, saltaria uma linha, arroz, 3 sacos. Viria aqui, detergente, 2 unidades. É a mesma coisa que a gente fez aqui, porém, quando a gente está utilizando array, a gente tem que colocar entre aspas duplas, porque é string, e a gente coloca uma vírgula para dizer para ele que esse item já foi, e o que vai estar para baixo vai ser outro item, e aqui é a mesma coisa, e aqui é a mesma coisa. E vamos supor que eu quisesse colocar outros tipos de dado dentro desse array, eu também conseguiria. Eu posso vir aqui e colocar true, posso vir aqui e colocar o número 29, posso vir aqui e colocar false, etc. Ele permite, então o array do JavaScript permite que a gente coloque diferentes tipos de dados juntos, não tem problema. Eu vou vir aqui e vou dar um console.log nessa variável e ver o que vai mostrar aqui no inspect. Só de vir aqui, ele já mostrou que essa lista, ela tem 8 itens, ele já contou pra gente. E quando eu clico aqui, ele mostra quais são os itens dela. Ele mostrou que na posição 0, o valor que tem é o nome Jonathan. Na posição 1, o valor que tem é o nome Felipe. Na posição 2, o valor que tem é o nome Jaqueline. Na posição 3, etc. Na posição 5, o valor que tem é true. Então, aqui é ele imprimindo. E uma coisa que é muito importante você atentar é que sempre a contagem dos arrays, eles começam pelo índice 0. Sim, diferente do normal que a gente começa a contar do número 1, o array, ele sempre começa a contar do número 0. Tanto que nesse caso, ele está falando que a posição 0 do meu array tem o nome Jonathan. Agora que a gente viu os nossos arrays, eu vou mostrar para vocês como é que a gente acessa um dos itens desse array. Vamos supor que eu quisesse pegar esse valor aqui, que está escrito Joélia, como é que eu faria? Primeiramente, eu teria que contar. Lembre-se que sempre partindo do 0, para saber qual é o índice desse valor no meu array. E o que seria índice? Um array, ele é basicamente composto por chave e valor, que também é chamado de índice e valor. Nesse caso, o índice ou a chave, vai depender da forma como você quiser chamar, são esses números que estão aparecendo aqui do lado esquerdo e os valores estão aparecendo do lado direito. Então vamos supor que eu quisesse pegar esse nome da Joélia. O que eu faria? Eu contaria, aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2, aqui é o índice 3, aqui é o índice 4. Então viria aqui console.log users, abriria colchetes e colocaria o número 4. Eu estou falando para ele que desse array eu vou querer pegar o valor da posição número 4 do array, que vai ser Joélia. Então bora lá. Tanto que aqui ele imprimiu Joélia. E se eu quisesse pegar qualquer outro valor, é muito simples, basta a gente olhar aqui no índice. Vamos supor que eu quisesse pegar o número 29. Só de olhar aqui eu sei que o número 29 ele está no índice 6, a chave dele é 6. É como se fossem portas. Vou fazer uma analogia aqui com guarda-roupa para ficar mais claro para vocês como funciona o array e como a gente acessa esse array. Vou criar uma variável chamada guarda-roupas. Vou colocar igual, vou colocar o colchete. E vamos supor que esse nosso guarda-roupa ele tem 5 portas. E a primeira porta é para guardar roupas do Jonathan. A segunda porta é para guardar roupas da Jaqueline. A terceira porta é para guardar cueca. A quarta porta é para guardar calcinhas. E a quinta porta é para guardar meias. E nesse meu guarda-roupa, cada porta dele tem uma chave. Então vamos supor que eu quisesse ver as roupas do Jonathan. O que eu faria? Eu viria aqui, colocaria console.log só para imprimir guarda-roupas e eu colocaria o número da chave do guarda-roupa que eu quero acessar. Qual é a porta que eu quero acessar? Eu quero acessar a porta número 1, que é a primeira, mas como o JavaScript, ele começa a contar os arrays do índice 0, ao invés de ser 1, vai ser 0, porque o 0 é como se fosse 1. E não só o JavaScript, como todas as linguagens que eu conheço, elas começam a contar o array do índice 0. Então o que a gente está falando? Está falando assim, olha, cara, eu quero ir nesse guarda-roupa
na porta 0, que teoricamente é a porta 1, na primeira porta. O que ele vai imprimir? Roupas do Jonathan. Aí você fala bem assim, não, agora eu vou querer abrir a porta do guarda-roupa, mas eu não vou querer mais abrir a porta de roupas do Jonathan, eu vou querer abrir a porta de meia. Então a gente vai vir aqui e vai contar, ó. Roupas do Jonathan é 0, roupas da Jaqueline é 1, cueca é 2, calcinha 3, meias é 4. Então qual é a chave que a gente vai passar? Chave 4. É o que ele imprimiu? Meias. É isso, é bem simples. Acredito que vocês tenham entendido essa explicação. Agora a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser pegar os dados do formulário e inserir eles nesse array de usuário que a gente criou. Então eu vou vir bem aqui. E quando que esse dado vai ser inserido? Esse dado vai ser inserido sempre que o formulário for válido. Eu vou vir aqui então, vou criar uma outra função chamada function add data to array. E essa função ela vai receber 3 parâmetros, que vai ser o nome, o birthday, que é a data de nascimento, e o remember, que é se a gente vai lembrar ou não. E como a gente está utilizando um array aqui, só de estar utilizando o tipo array, ele já traz uma série de métodos específicos para array, para trabalhar com array. Assim como aqui a gente estava trabalhando com essa string e a gente conseguiu acessar esse atributo length, o array ele também tem atributos e métodos específicos para ele. E o atributo para adicionar um item no array é bem simples, basta você escrever o nome do array, que é aquele users.push. Então sempre que você põe users.push, você adiciona um item a um array. E qual vai ser o item que a gente vai adicionar? Diferente daquele array que eu tinha mostrado para vocês, que era assim, ó, Jonathan, Felipe, Luana, que era um array só com string. Esse nosso array ele vai ter que ser diferente. A gente vai adicionar um array dentro de um array. Por quê? Porque os nossos usuários, eles não têm só uma informação, como esse daqui, eles têm 3 informações, que seria isso daqui, ó. Aí eu vou abrir chaves de novo, vou abrir colchetes de novo, e eu vou colocar Jonathan, que é o nome, depois 25/4/1994, que é a data de nascimento, e depois true, que é o remember. Esse array ele vai ter que ficar dessa forma, porque a gente tem mais de um dado, então não dá para passar só um item, a gente vai ter que passar um array. Então bora lá. Vou vir aqui, aí eu vou colocar o colchete, porque é um array. Aí a primeira posição desse array eu vou passar o name. Na segunda posição eu vou passar o birthday. Na terceira posição eu vou passar o remember. E aqui embaixo eu vou dar um console.log nesse array de users para a gente ver como é que ele ficou. Então vou vir aqui, vou pegar esse meu método add to array e vou passar os parâmetros para ele, que é o nome, o birthday e o remember. Bora rodar para ver como é que vai ser. Então vim aqui, Jonathan Jorge, 25/4/1994. Mandei salvar. O que ele fez? Ele veio aqui, ele imprimiu o nosso array e ele falou que na posição 0 do array users, que é esse carinha aqui que está vazio, a gente tem outro array e esse array tem 3 elementos. Aí no primeiro elemento está o nosso nome, no segundo elemento está a nossa data de nascimento, e no terceiro elemento está true ou false, que é o do remember. E vamos supor que eu viesse aqui e digitasse outro. Felipe Melo, não sei quando ele nasceu. Eu vou mudar aqui para mês 8. E vou mandar lembrar com antecedência. Salvei. Ele imprimiu o array aqui de novo, ó, galera. Ele falou que o nosso array tem 2 itens e que cada item é um array com 3 itens. Aí eu clico aqui. Aí ele trouxe, ó, na primeira posição, na 0, é um array que tem o nome Jonathan Jorge, a data de nascimento 1994 e false. Já o segundo array, ele tem o nome Felipe, a data de nascimento 1994 do mês 8 e o valor do remember é true. Agora eu vou colocar Luana, que é minha irmã. Vou colocar que ela nasceu em 2000, mas não foi. Dia 1/1/2000. Mandei salvar. Agora ele está falando que nosso array users tem 3 elementos. Que o primeiro tem esse valor, esses 3 valores. O segundo tem esses 3 valores. E o terceiro tem esses 3 valores. Que é o da Luana, 2000, 11 e true. Como vocês viram, é muito interessante. Porque a partir disso, a gente vai conseguir pegar esses dados e escrever na tela, sim,
vai ser a partir desses dados que a gente vai escrever isso daqui, assim como eu estou fazendo no meu. Mas antes de fazer isso, a gente vai terminar de tratar o formulário. Por quê? Porque logo depois do usuário inserir um novo dado aqui no formulário, a gente tem que tomar duas ações. A primeira é limpar o formulário, porque olha só, eu estou salvando um monte de Luana. Ó. Já tem 14 Luanas aqui praticamente. E, além de limpar o formulário, a gente também vai fechar o modal para o usuário ver o item que ele inseriu aqui na tela. Galera, teve uma coisa que eu esqueci, que é a imagem que é a foto da pessoa. Eu esqueci de colocar um input para pôr a foto da pessoa. A gente vem aqui em nome eu vou duplicar. Aí eu vou substituir de nome para URL da imagem. Aí aqui, onde tem name, eu vou colocar URL. Vai ser o nome desse input. E onde tem type, eu vou colocar URL, que a gente também tem um tipo para URL. Bora ver se vai funcionar. Beleza. Tá aqui o URL da imagem. Agora que a gente adicionou esse novo campo, a gente precisa fazer duas coisas. A primeira vai ser validar ele também, verificar se ele é válido. Então vou ter que vir aqui no JavaScript. Foi mal, dei esse vacilo de esquecer. Aqui no Save Data, eu vou copiar esse name e vou chamar aqui de URL. E aqui onde tem form.name, eu vou substituir para URL também, porque é o nome desse formulário. Aqui onde tem validate form, eu vou passar uma vírgula, vou passar outro parâmetro, que é o URL. E aqui, onde nesse add data to array, vou passar uma vírgula aqui no final e vou chamar de URL também. Agora a gente vai lá no validate form data, que antes a gente só recebia dois parâmetros, agora eu vou vir aqui e vou escrever o URL, que é o terceiro parâmetro. E aqui eu vou colocar outro url.length for igual a 0, que é tipo se a URL estiver vazia, aí a gente vai falar que o formulário ele é falso. Agora que a gente já terminou de alterar aqui, a gente tem que alterar o add data to array. Por quê? Porque ele só estava esperando receber 3 parâmetros. Agora a gente vai vir aqui no final e passar o quarto. E aqui no array a gente vai inserir ele em quarto lugar. É bem simples. Uma coisa que você tem que se atentar, galera, é que sempre que você estiver passando algo como parâmetro para uma função, a ordem, ela influencia. Então vamos supor que eu estou vindo aqui, eu estou falando que eu vou passar o nome, a data de nascimento, o remember e a URL, mas vamos supor que eu viesse bem aqui e eu deixasse assim, ó, remember, name e birthday, ia cagar tudo, porque ele recebe na mesma ordem que a gente passa. Então se aqui a gente está passando o nome, aqui ele vai colocar o nome no lugar de remember, por isso que em ambos lugares vocês têm que deixar da mesma forma. Se aqui eu estou passando o nome, birthday e URL, aqui eu tenho que pegar name, birthday e URL na mesma ordem, porque senão dá ruim. Aqui no validate form, por exemplo, a gente falou que o primeiro é name, o segundo é birthday e o terceiro é URL. Então aqui o primeiro é name, o segundo é birthday e o terceiro é URL. Inclusive você pode mudar o nome disso daqui, o nome desse não precisa ser igual àquele. Eu poderia vir aqui e colocar name, parameter, birthday, parameter e URL, parameter. Não tem problema, a única coisa que importa é a ordem que você passou. Aí aqui a única coisa que eu ia ter que fazer era mudar aqui de name, de birthday para birthday parameter e URL para URL parameter, só isso. Mas o nome daqui não precisa ser igual ao nome daqui, porém a ordem tem que ser igual. Se aqui você quer receber o nome, aqui você tem que passar o nome. Se aqui você quer receber o birthday em segundo, você tem que passar o birthday como segundo parâmetro aqui. Beleza, bora ver se ele vai adicionar direitinho. Jonathan Jorge, URL da imagem. Colei a URL, data de nascimento, 25/4/1994. Salvei. Bora ver lá no console. Ó, ele criou um array, agora ele está falando que tem 4 posições, que o primeiro é o nome, segundo é data de nascimento, o terceiro é o false, que é o remember, e o quarto é o link da nossa imagem. Beleza, deu certinho. Tá aqui, galera, o resultado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, a gente já fez muita coisa hoje. Eu vou deixar essa parte de trabalhar com modal, validar o dado para próxima aula, para não ficar muita coisa e não encher a cabeça de vocês.
É isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido a parte de array. Eu sei que talvez é um pouco complexo, mas, cara, é muito simples. É uma lista de coisas. Tu fala de que coisa? Foda-se. Qualquer coisa que você quiser pôr lá. É como se, no mundo real, é como se tu tivesse uma caixa gigantesca e dentro dessa caixa tu quisesse colocar pessoas e quisesse colocar carros e quisesse colocar outras caixas, por exemplo, e quisesse colocar cachorro. É isso. É como se o array fosse uma casa, porque dentro de uma casa a gente tem um monte de coisas diferentes. Tem mesa, cadeira, planta, vaso, garrafa, tudo. É isso, um array é isso, é uma lista de coisas. De que coisa? Qualquer coisa. Assim como aqui a gente criou um array, que é uma lista de arrays. Então, um array para outro array. É isso, espero que tenham entendido. Se não ficou muito claro na tua cabeça, fica tranquilo, com o tempo você vai entender. Lembra daquilo que eu falei do balde da programação? Deixa essa gota cair aí, que uma hora ela vai transbordar e você vai entender. Não se preocupa, aprender programar é como se fosse aprender um idioma, você não tem que tentar entender letra por letra, palavra por palavra, porque isso vai bloquear muito o seu entendimento. Tenta entender o contexto. Ah, você não entendeu exatamente como funciona um array, mas você entendeu para que serve. Sempre que tu precisar de uma lista, tu vai ter que ter um array. Pronto, entendeu o contexto. É isso, bora para cima, compartilha o vídeo, deixa aqui seu feedback, deixa o seu comentário. Menos de 30 segundos já é o suficiente para tu deixar teu feedback, teu like, então não tem por que tu não fazer isso. Bora pra cima, bora estudar, falou!